Boa tarde, turma. Como é que vocês estão? Hoje é uma aula muito especial, porque hoje finalmente vamos começar o assunto de integrais. Então, terminamos a parte derivada e a gente vai iniciar agora um novo episódio aqui no Cálculo 2, que é falar de integrais. Claro que para muitos, né, o que mais o pessoal esperava era integral, né? Gostaram tanto de integral em Cálculo 1 que agora estavam empolgadíssimos para falar de integral no Cálculo 2. Pois bem, integral em Cálculo 2, a gente vai pegar o mesmo raciocínio, tá, gente? Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas lá em Cálculo 1, quando o professor iniciou esse assunto de integral, ele iniciou com uma motivação. Não sei se vocês lembram qual era a motivação, mas tinha um probleminha lá, a ideia era fazer alguma coisa ali e a partir dali ele começava a integral. Vocês lembram o que era essa motivação que levava para a integral no Cálculo 1? Era o problema da área. Então, ele dava uma função e ele queria que você calculasse a área formada ali embaixo do gráfico da função. Mas eu vou lembrar vocês, até porque Cálculo 2, eu também vou usar isso, né? Vou usar essa estratégia para iniciar o conteúdo. Então, hoje a gente está iniciando aqui o assunto de integrais duplas. É claro que a gente vai falar sobre isso agora até o final do curso. Mas também não tem muitas aulas, agora só tem essa e mais 7 aulas. E a gente vai ficar falando sobre integrais. Olha só, lá no Cálculo 1, você tinha esse problema aqui. Você tinha o gráfico de uma função. Aí, digamos que o gráfico da função, aqui no domínio, vai de A até B. Aí vamos dizer que era, sei lá, uma coisa qualquer aqui. Aí o professor de vocês perguntava assim, olha, será que eu consigo uma maneira de calcular a área abaixo dessa curva aqui, abaixo do gráfico da minha função? Ou seja, nosso objetivo era calcular essa área aqui, ó. Aí, claro, dependendo da função, você conseguia calcular a área, né? Por exemplo, se a sua função era uma função constante, que era uma reta assim horizontal, aí você sabia calcular a área disso, né? Porque se isso aqui fosse uma reta horizontal, isso aqui ia ser um retângulo. É só calcular a base vezes a altura. Se a sua função fosse uma função do primeiro grau, um polinômio do primeiro grau, por exemplo, ax mais b, uma função afim, você também conseguiria calcular, porque seria uma reta crescente ou decrescente, e a figura que ia formar aqui era um trapézio. Ok, mas chegava um momento lá no Cálculo 1 que o professor ele mostrava uma curva que a partir dela você já não sabia mais calcular a área. E uma curva simples, por exemplo, x². Pensando no x², você sabe dizer qual é a área abaixo do x²? Bom, para um aluno de Cálculo 1 ele não saberia dizer, porque lá no ensino médio a gente não aprende isso. A gente aprende a área de algumas figuras. Aí a gente começava a partir desse problema para falar de integral. O que a gente fazia lá? Só uma observação, tá, gente? Aqui a gente considerava uma função não negativa. Uma função, nesse caso aí, a função é sempre positiva, a imagem dela. Mas você sabe que quando a gente vai definir integral, não é obrigado que a função seja positiva ou não negativa, não é obrigado. Isso aqui é só uma motivação. Então, na verdade, já estou dizendo qual é uma das aplicações de integral. Qual é uma das aplicações? Calcular a área abaixo de um gráfico de uma função. Isso para o Cálculo 1. Aí, a partir daí, você desenvolvia o conceito e a definição de integral. Pois é. Então, como é que você fazia lá no Cálculo 1? Bem, você falava, poxa, se fosse um retângulo, eu saberia calcular. Aí você pensa, não seja por isso. Eu posso fazer aparecer um retângulo aí. Retângulos, né? Aí como é que você fazia no Cálculo 1? Bom, você dividia aqui o seu domínio em partes. Aí tanto faz, podia dividir em 3 partes, em 2 partes. Mas está aqui, ó. Você pegava o seu domínio, que era o intervalo, e aqui eu dividi em 3 subintervalos. Aí, para cada subintervalo, você escolhia um valor aleatório. Por exemplo, para esse subintervalo aqui, que vai de A até B, você escolheu um ponto. Podia ser o próprio A, podia ser esse próprio ponto aqui, tanto faz. Então, bora dizer que eu escolho este ponto bem aqui. Esse aqui. Aí eu vou olhar qual é a imagem dele. Bom, a imagem dele está bem aqui, ó. Então, esse ponto aqui que eu escolhi, a imagem dele vai ser a altura de um retângulo.
Então, a partir dele, eu faço aqui, ó. Eu formo aqui um retângulo. Aí perceba que o retângulo, ele tem... Eu conheço a altura desse retângulo? Conheço, porque a altura dele é a imagem nesse ponto aqui que eu escolhi. Aí formou um retângulo. Aí a mesma coisa eu fazia nos outros subintervalos. Por exemplo, nesse do meio aqui. Ah, professor, eu posso escolher o ponto lá no meiozinho? Pode. Qual ponto você quer escolher? Ah, eu quero escolher esse aqui. Tá. Aí nesse ponto aqui, onde é a imagem dele? É bem aqui. Então vamos formar um retângulo a partir dessa imagem. Tá aqui, ó. Formei outro retângulo. E aqui, professor, posso escolher o extremo do intervalo? Pode. Ah, então eu quero escolher o ponto B para esse daqui. Pode escolher, tá aqui o ponto B, a imagem dele. E aí você formava aqui, ó. Nesse caso, eu formei 3 retângulos. Então, quando eu somar os 3 retângulos, isso vai ser exatamente a área que eu queria antes? A resposta é não. Mas eu posso dizer que pelo menos vai ser uma aproximação da área que eu quero? Sim, é uma aproximação. É uma aproximação ruim? Pode ser que seja, mas é uma aproximação, não deixa de ser uma aproximação. Então, pessoal, mas é óbvio que se eu somar esse retângulo, não dá a área que eu queria antes. Tudo bem, mas é uma aproximação. Mas você também percebe lá no cálculo 1 que conforme esses subretângulos aumentassem em quantidade, assim, conforme você aumentava esses subintervalos aqui, ó, de quantidade, ou seja, você fazia uma partição mais fina, né? Uma partição onde você vai ter subintervalos aí cada vez menores, aí você percebia no cálculo 1 que quando você somava todos os retângulos, aí eles se aproximavam cada vez mais da área que você queria. Aí esse somatório você chamava de soma de Riemann. Inclusive você calculava assim, inicialmente uma integral por meio desse somatório. Aí só que para você conseguir a área que você queria, bastava você pegar o quê? Esse somatório com n tendendo ao infinito. Então você fazia o limite de uma soma de Riemann. Isso era a integral de Riemann. Isso é a integral que você aprendeu. E isso, nesse caso aqui, era justamente a área, é exatamente a área que você queria achar. Então isso é o limite de um somatório, de uma soma de Riemann. Essa é a ideia. Todo mundo lembra disso? Deu para relembrar pelo menos agora? A pessoa não lembra, mas deu para relembrar agora, tá bom. Então, pelo menos se você relembrou, tá bom. Por que eu estou querendo que você relembre essa parte? Porque, como eu já falei, eu vou usar o mesmo raciocínio para cálculo 2. A mesma coisa. Só que, em cálculo 2, as nossas funções, elas são de 2 variáveis, ou 3 ou mais. Bom, a maioria das vezes que eu vou falar de integral aqui, eu vou falar de uma função de 2 variáveis. Então, aqui você tinha uma função de uma variável só. Era uma função f de x. Agora, em cálculo 2, você tem uma função que depende de 2 variáveis. Por exemplo, f que depende de x e y. Aí eu te pergunto, o gráfico dessa função vai ser o quê? Vai ser uma curva assim, bidimensional? O que vocês acham? Não. O gráfico de uma função de 2 variáveis vai ser algo agora tridimensional. Vai ser uma superfície. Aí tá. Só que vamos dizer que essa função aqui, eu quero olhar o gráfico dela, mas não para todo o R2, por exemplo. Não é para todo o R2. É só para uma parte do R2, que nem estava fazendo lá em máximos e mínimos em compactos. Você queria calcular o máximo e mínimo, não era em todo o R2. Era só num disco, por exemplo. Era só num retângulo. Era só num triângulo. Era assim que a gente fazia. Então, aqui, vamos dizer que eu quero o gráfico de uma função, só que o domínio dela é um retângulo. Tá? Então, hoje, toda vez que eu falar de uma função de 2 variáveis, o domínio dela não vai ser todo R2. Vai ser um conjunto compacto. E esse conjunto compacto é um retângulo. Ah, pode ser um disco? Pode. No futuro a gente vai ver, mas hoje ainda não. Pode ser um triângulo? No futuro vai poder, mas hoje ainda não. Então, hoje é só retângulos, tá? Então, tá. Então, bora imaginar o gráfico de uma função, só que o domínio dela está restrito a um retângulo. Como é que seria isso? Pode ser algo, sei lá, mais ou menos assim, ó. Imagina que você tem uma função assim. Pronto. Isso aqui é uma superfície. Isso aqui é um gráfico de uma função. É uma função que depende de 2 variáveis. Só que esse gráfico aqui, ele tem um domínio. Vamos olhar para o domínio dele. O domínio dele fica onde? No plano XY. Fica no chão. Então, eu vou projetar essa superfície no chão para olhar o domínio dela.
Beleza, então vamos projetar. Bora dizer que o domínio dela então está para cá. Vamos dizer que está bem aqui. Bem aqui. Bem aqui. E bem aqui. Então, ó, bem aqui eu estou fazendo o domínio da minha função. Então, ó, este é o gráfico da função e aqui é o domínio da função. Então, perceba que o domínio da função é apenas um retângulo. Aí, nesse retângulo aqui, o x está variando entre dois números fixos, né? O x está indo de 0 a 1, de 2 a 5, não sei. Mas o x está indo de A até B. O y é a mesma coisa, ele está variando de um C até D. Pode ser de 7 a 8, pode ser de 10 a 15, enfim. Mas tanto o x quanto o y, eles estão aqui ó, em intervalos fechados. O x de A até B, o y de C até D. Aí tá. Agora, o nosso objetivo é calcular o volume, não é mais área, é volume do sólido formado pelo gráfico da minha função, ou seja, entre o gráfico da função e o plano XY. Então, esse é o meu objetivo. Então, meu objetivo é tentar calcular o volume desse sólido aqui que vocês estão vendo. Aí, eu também estou considerando, nesse caso, que a minha função ela é não negativa. Mas não tem problema. O que eu for fazer aqui serve para negativo ou não negativo, não tem problema. Mas como eu estou trabalhando com volume, que já é uma aplicação de integral dupla, então, nesse caso, estou considerando que a minha função é não negativa. E eu quero calcular esse volume. Aí você vai dizer, poxa, professor, mas eu não sei calcular esse volume. Se pelo menos o gráfico de cima fosse uma coisa mais fácil, eu conseguiria calcular. E é verdade, você conseguiria. Por exemplo, se a minha função f fosse uma função constante, como é que seria o gráfico dela? Seria um plano, e nesse caso seria um plano exatamente paralelo ao plano XY. Não é verdade? E se fosse um plano paralelo aqui, essa figura que ia se formar, esse objeto, seria um quê? Um paralelepípedo. E nesse caso, você saberia calcular o volume dele? Saberia. Você calcularia aqui. Δx vezes Δy vezes a altura. Acabou. Você saberia calcular. Ou então, mesmo que o plano fosse inclinado, você também conseguiria dar um jeito ali de calcular o volume desse sólido. Mas o problema é que a gente quer calcular para um sólido qualquer. Como é que eu vou fazer para calcular esse volume? Aí, de novo, eu vou usar a mesma ideia do cálculo 1. Por isso que é interessante, porque quando a gente vai falar de integral dupla, o raciocínio é muito parecido com o do cálculo 1. Muito mesmo. Talvez até mais parecido do que quando a gente vai trabalhar com limite ou derivada. Então, como é muito parecido, fica fácil a gente entender, se a gente lembrar do cálculo 1. Porque, olha só, assim como no cálculo 1, eu peguei o meu domínio, só que no cálculo 1, o meu domínio era um intervalo. Aí, o que eu fiz no domínio? Eu dividi ele, eu dividi em subintervalos. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora o meu domínio não é um intervalo. O meu domínio é o quê? É um retângulo. Então, não tem problema. Eu vou dividir esse retângulo em subretângulos. Então, olha, o meu raciocínio aqui vai ser dividir esse retângulo aqui, ó, em subretângulos. Então, o meu plano vai ser esse. Vai ser dividir esse retângulo em subretângulos. Aí, a mesma coisa do cálculo 1. Para cada subretângulo, eu vou escolher um ponto desse subretângulo. Pode ser um que esteja na fronteira, tanto faz. Vou escolher um ponto. Pode ser um que esteja no centro, tanto faz. Então, por exemplo, para ilustrar, vamos olhar para esse subretângulo aqui. Bora escolher um ponto dele. Ah, professor, pode ser essa extremidade aqui? Pode. Então, nesse caso aqui, ó, esse ponto que eu escolhi, eu vou olhar qual é a imagem dele. Ou seja, qual é a altura dele. A altura dele está bem aqui. Então, a partir dessa altura, eu vou desenhar um paralelepípedo. Menorzinho, né? Então, vai ficar assim, ó, a partir dessa altura, eu vou pegar aqui, esse outro ponto, e vou desenhar bem aqui pronto. Então, ó, perceba que a partir desse ponto, como eu defini uma altura do meu paralelepípedo, eu consegui desenhar esse paralelepípedo. Então, está aqui. Ok. Agora que eu tenho essa figura, eu consigo calcular o volume dela? Consigo. Como é que eu faço? Eu faço a área da base
só que a minha base é um retângulo, né? Então vai ficar isso aqui, vezes a minha altura. Acabou. Então, para esse sólido aqui, eu vou chamar o volume dele de volume IJ. Porque agora eu tenho IJ, porque lá no cálculo era só o I, né? Porque agora eu tenho duas variáveis, x e y. Então, por exemplo, aqui eu tenho um retângulo 1, 1, 1 em x, 1 em y. Aqui eu tenho um retângulo 1, 2, 1 em x, 2 em y, por exemplo. Aqui é o 2, 1, aqui é o 2, 2, como se fosse uma matriz. Então, eu divido os retângulos em subretângulos IJ. Então, está aqui. E se eu quero calcular o volume deste sólido aqui, o que eu faço? Eu calculo a área da base. Bom, só que, para facilitar a minha vida, eu vou pegar todos os retângulos, eu vou pegar o retângulo maior e eu vou dividir ele em subretângulos iguais, de mesma área. Eu posso fazer do jeito que eu quiser, assim, vários retângulos de área diferente? Posso também. Mas, para eu ser estratégico, eu vou fazer tudo igual. Tá? Para facilitar a minha vida até o meu entendimento. Então, ó, todos esses retângulos têm a mesma área, esses subretângulos aqui. Qual é a área dele? Bora dizer que daqui para cá é ΔY e daqui para cá é ΔX. Então, a área dele vai ser ΔX vezes ΔY. Ok. E qual vai ser a altura dele? Como eu comentei com vocês, a altura dele é a imagem nesse ponto que eu escolhi aqui. Só que esse ponto é um ponto aleatório. Então, como é que ficaria? Então, esse volume seria igual à altura. Quem é a minha altura? É a minha função aplicada nesse ponto. Esse ponto aqui é um ponto aleatório desse subretângulo. Então, vou escrever assim, para representar um ponto aleatório. X e J, estrela ou asterisco, Y e J, estrela ou asterisco. Esse J só representa em que subretângulo eu estou. E esse asterisco só representa que é um ponto aleatório, mas que eu fixei. Escolhi aleatoriamente, escolhi. Agora eu fixei esse ponto. Tá? Então está aqui. Então, quanto é esse volume? Vai ser essa altura vezes aqui a minha base. A minha base é um retângulo, então vai ser vezes ΔX vezes ΔY. Esse é o volume de um prisma só, de um paralelepípedo só. Se eu quero uma aproximação para todo o meu volume, o que eu teria que fazer? Eu teria que somar cada um desses prismas menorzinhos, né? Então, como é que seria? O meu volume final seria aproximadamente o somatório desses volumes. Só que note esses volumes aqui, ó. Estou dividindo eles em IJ. Tá? Você tem o volume, você tem a área 1, 2, 2, 1, 2, 2. Então, nesse caso, como x e y estão sendo partidos, né? Estão sendo ali repartidos, então, nesse caso, eu vou ter dois somatórios. Um para x, um para y. Um para i e um para j. Então, se lá em cálculo 1 já era divertido você calcular somatórios ali, com um somatório, imagina com dois somatórios. Então, aqui a diversão é garantida já no cálculo 2. Então, aqui você tem, ó, dois somatórios. Olha que bonito. Aqui, ó. Onde você tem I indo de 1 até o M e o J indo de 1 até N. Desse pessoal aqui, que eu vou chamar de F, X e J, asterisco, Y e J, asterisco. Aqui, gente, só para facilitar, ao invés de eu colocar ΔX, ΔY, eu sei que isso aqui é uma área. Então, vou chamar eles de ΔA. E aqui vai aparecer ΔA. Então, essa daqui é a expressão que vai me dar uma aproximação para o volume que eu queria achar. Estão gostando até aqui? Tá interessante, né? Imagina calcular isso daí. Pois é bem legal calcular isso daí. Tá, você vai dizer, professor, beleza, mas isso é só uma aproximação. É só uma aproximação. Mas eu não quero aproximação, eu quero o valor exato. Aí, nesse caso, o que a gente vai perceber? Ora, aqui eu dividi só em 4 subretângulos. Então, por exemplo, se fosse aqui, o meu M e o meu N seriam 2. Cada um deles é 2. Porque no eixo X eu dividi em duas partes e no eixo Y eu dividi em dois subintervalos, né? Isso me deu 4 subretângulos. Então, seria até 2 até 2. Mas se eu quisesse, eu poderia ter colocado mais subretângulos. Se eu dividisse mais aqui em X e mais aqui em Y, eu ia obter mais subretângulos. E nesse caso, eu ia obter mais prismas, né? Mais paralelepípedos. E quanto mais fina tivesse a partição da minha malha, né? Posso chamar isso aí de malha, esse retângulo, ou seja, quanto mais eu dividir aqui em subretângulos, vocês concordam comigo que nesse caso eu vou me aproximar cada vez mais do volume que eu queria achar? Sim. Então, se eu quero achar meu volume exato, basta eu calcular esse somatório quando M e N tendem ao infinito.
que nem você fazia no cálculo 1. Então, qual vai ser a expressão que me dá o volume exato? Vai ser essa aqui, ó, o volume é igual ao limite quando m e n tendem ao infinito, olha, está ficando mais legal ainda, dessa dupla soma de rima. O i vai de 1 a m, o j vai de 1 a n, e a minha função aqui, ó. Ou seja, eu só repeti o que estava aqui, a única coisa que eu fiz foi acrescentar o meu limite. Pois é, pessoal, então, esse limite que vocês estão vendo aqui é o que nós vamos chamar de uma integral dupla. Então, a definição de integral dupla é o limite dessa dupla soma de rima. Aí, então, se alguém me perguntar, o que tu aprendeu hoje? Integral. Poxa, bacana, o que é integral? Está aqui, ó. É esse limite desses somatórios aqui. É isso. Então, a priori, se eu quero calcular uma integral, eu vou ter que fazer o quê? Calcular um limite. Calcular esses limites aqui. Assim, isso vai me dar trabalho? Vai. Muito, muito. Vai dar trabalho. Depende da função que você for escolher, vai dar um trabalho ali bem considerável. Tá? Mas não se preocupe. Será que a gente vai calcular sempre assim, usando limite? Você já sabe que não, né? Você já sabe que, assim, primeiro eu ensino a forma mais legal de calcular, que é limite, somatório, não sei o que e tal. Aí depois eu ensino a parte mais chata de calcular, que é aquela parte que tem umas regrinhas, você aplica a regrinha e acabou. Essa é a parte mais chata. A parte legal é isso daqui. Então, como ainda não falei a parte chata, vamos aproveitar esse momento e contemplar aqui essa parte legal, que é esse volume aqui. Apesar de que nós não vamos, infelizmente, nós não temos tempo, né, para calcular nenhum exercício usando essa expressão aqui. A gente não vai fazer isso, tá? Mas pelo menos, se você entendeu a expressão, tá ótimo, já saio daqui feliz. Aí você vai dizer, professor, mas eu vou escrever assim uma integral dupla? Não, você não vai escrever assim. Então a gente vai usar uma outra notação para escrever uma integral. Então, como vai ser a nossa notação? Vai ser assim, ó, gente. Isso daqui que vocês estão vendo vai ser essa expressão aqui, ó. Vou escolher assim, vai ser aquele, agora vai ser dois símbolos de integral, que é uma integral dupla. Eu estou integrando sobre uma região retangular. Então, vou colocar um R aqui, ó. Então, esse Rzinho aqui é o conjunto que é o meu domínio. Não tem nada. Lá em máximos e mínimos e compactos, quem eram aquelas regiões? Eu não chamava essa região de região A, região B, região E, região D, região C. Pois é, então isso aqui é um conjunto ali do R2, que é o domínio da minha função. Nesse caso aqui é um retângulo. Então eu estou calculando uma integral dupla sobre um retângulo, sobre uma região R, dessa função aí, que é a função que eu chamei de f de xy. E aqui meu delta A, né? Vai ficar aqui algo infinitesimal. Então, gente, isso aqui é só um símbolo, é só uma simbologia, é só uma notação. Mas quando eu escrevo isso daqui, eu estou querendo dizer isso daqui. Tá? É a mesma coisa. Então, se eu dissesse, calcula essa integral para mim, estaria pedindo para calcular esse limite aqui, desses somatórios. Todo mundo entendeu? O que é uma integral dupla? Então, agora você já pode sair daqui, né? Poxa, legal, finalmente. Sou aluno de cálculo 2, já sei calcular limite, já sei calcular derivadas parciais, já sei calcular se uma função é diferenciável, não é? E agora eu já sei calcular integral dupla. E do melhor jeito. Porque o melhor jeito é esse aqui. Esse é o melhor jeito. O jeito mais divertido é esse daí. Tá? Então você já sabe calcular. Pode parar a aula por aqui, se você quiser, ir para sua casa e calcular a integral assim com esse limite. Mas tá bom, gente. Vamos aqui no nosso slide agora. Vou aqui mostrar com mais detalhes isso que a gente viu no quadro. E depois eu vou ensinar para vocês um outro conceito de integral. Que, claro, que depois a gente vai juntar os conceitos, né? Mas, por enquanto, vamos lá. A gente está falando do quê? Do problema do volume, para poder definir o que é uma integral dupla. E nesse problema, o que nós fizemos? Nós consideramos uma função de duas variáveis e o domínio dela é um retângulo. Ou seja, olha só, eu posso escrever tanto assim, como vocês estão vendo aqui, ó, tanto assim quanto assim. São os dois jeitos de eu representar um retângulo aqui no cálculo 2, que a gente vai usar. E a gente está supondo inicialmente que a minha função ela é não negativa. É isso que eu estou escrevendo aqui, ó, gente. Só que, como eu falei, tudo isso que a gente fez aí, esse limite somatório, não impede da função ser negativa, não impede. Isso aqui é só uma motivação para você dizer assim, realmente, eu preciso de integral na minha vida, agora eu já sei calcular volume e tudo mais. Só uma motivação para você querer saber mais sobre integral. Tá? Mas, enfim, tudo que a gente fez vale para funções negativas.
Então, nosso objetivo é calcular o volume do sólido que está acima desse retângulo, acima do domínio, né, e abaixo do gráfico. Seria uma região, seria um sólido mais ou menos assim. Ó. Quero calcular aqui o volume desse sólido. Aí o que nós fizemos? Nós olhamos aqui para esse retângulo, aqui embaixo, que está em laranja, e dividimos ele em subretângulos. Então, olhando aqui, ó, nós dividimos ele em subretângulos. E em cada subretângulo, a gente escolheu um ponto arbitrário desse subretângulo, que nós definimos aqui como x e j estrela, y e j estrela. Ok. Aí, nesse caso, você percebe que em cada um desses... Opa, tem uma pergunta? Diga. Vamos voltar, tá aqui, voltei. Olha, boa pergunta. Aqui, qual é o seu nome? Ó, o Daniel perguntou o seguinte, professor, aí ele está em função de z, né? Eu sempre tenho que colocar um z ali para a gente na hora de calcular. Na verdade, Daniel, esse z, ele só pensa que ele é o terceiro eixo. Mas se você não precisa colocar z, você pode deixar só f mesmo, porque assim esse z não vai entrar na integral. Pelo menos quando a função é de duas variáveis. Inclusive, a sua pergunta é bem interessante mesmo, porque pode causar uma certa confusão. Mas esse negócio de chamar f de x e y de z, isso vem desde o cálculo 1, se a gente parar para pensar. Porque no cálculo 1, você tinha assim, né? Vamos aqui para o quadro. Deixa eu usar aqui. Lá no cálculo 1 você tinha assim, o f de x igual a x quadrado mais, sei lá, mais 5. Aí só que lá em cálculo 1, não no cálculo 1, né? Desde o ensino médio, fundamental, a gente está acostumado a chamar essa função que depende de x de y. Né? E por que isso? Porque na hora que eu for representar o gráfico da minha função, eu coloco dois eixos. Aí eu coloco o eixo x, o eixo y. E os pontos, as imagens, vão estar projetados no eixo y, que vai me dar um gráfico. Aí aqui é a mesma coisa. Só que agora, eu não posso chamar, como a minha função já depende de duas variáveis, então na hora que eu for chamar ela de alguém para colocar no eixo lá, aí eu não posso colocar y, porque já está lá. Então tem que colocar uma outra letra. Aí poderia ser w, poderia ser t, a, b, c, mas a gente está acostumado a colocar o z. Então, por isso que o terceiro eixo que aparece lá, quando você faz do espaço, né, aí já entra como z. Né? Então, no caso, o meu z, ou seja, os pontos lá, minhas coordenadas z, elas são a imagem da função, nesse caso, e aí forma uma superfície. Tá bom? É nesse sentido. Beleza, então voltando para cá. Então, olha só, nós dividimos o meu retângulo em subretângulos. E aí, olha como ficou. Isso aí é só no domínio. Então, no domínio da sua função, você tinha um retângulo maior e você pegou e quebrou ele e dividiu em vários subretângulos. Aí, em cada subretângulo, você escolheu um ponto, que é esse pontinho preto aqui que aparece, esse pontinho preto. Então, esse ponto preto serve para quê? A imagem dele é a altura do meu prisma. Então, por exemplo, esse daqui, bora olhar para esse retângulo que está em destaque aqui. Aí a gente escolheu esse ponto aqui no meio. Então, eu calcularia qual é o valor da função nesse ponto. O valor da função é 2. Então, eu vou colocar um prisma de altura 2. Seria algo mais ou menos assim. Aqui. Então, por exemplo, esse prisma aqui menorzinho, ele seria uma aproximação para esse pedaço do meu sólido que eu quero. E aí, se eu fizesse a mesma coisa com todos os outros subretângulos, eu ia ter vários prismas. E esses vários prismas, quando eu somasse todo mundo, isso ia ser uma aproximação para o meu volume. Tanto que ficaria algo mais ou menos assim, gente. Então, se para cada ponto, cada subretângulo, eu escolho um ponto, e aí eu consigo desenhar um prisma, então eu ia ter uma figura mais ou menos assim. Então, essa figura aí seria uma aproximação para o volume que eu quero. Ok. Mas aí você já sabe, isso aqui não é ainda o volume exato. Porém, quanto mais subretângulos eu tiver lá no meu domínio, mais próximo eu vou chegar de onde eu quero. Então, o que eu faço? Passo o limite quando mn tendem ao infinito. Aí, nesse caso, obviamente, se esse limite existe, porque pode ser que não exista, né, no caso, mas se esse limite existe, então esse resultado vai ser justamente o volume que eu gostaria de achar desde o início. E o limite desse somatório, dessa dupla soma de rima, é o que nós chamamos de integral dupla. Então, está aqui. Então, a integral dupla sobre o retângulo, eu escrevo desta forma aqui, mas quando eu escrevo isso daqui, eu quero dizer que isso daqui é esse limite.
Se esse limite existe, então eu posso afirmar que a minha função é integrável. Então, dizer que a integral existe é quando esse limite aqui ele existe, ou seja, ele converge. Né? É esse sentido aqui dizer que uma função é integrável. Bom, então, por enquanto é isso. Alguma pergunta aqui na integral dupla? Beleza, então isso é a integral dupla. Agora eu vou ensinar para vocês um outro conceito de integrais. Vou explicar para vocês agora o que é uma integral inteirada. Tá? Então, vamos para a segunda parte aqui desse slide, integrais inteiradas, e vamos definir o que é uma integral inteirada. A priori, não tem nada a ver com integral dupla. Integral dupla é o quê? É o limite daquela soma de rima, é isso. E o que é uma integral inteirada? Eu vou explicar para vocês agora. É isso aqui, ó. Então, uma integral inteirada é como se fosse uma integração parcial. Ó, coloque isso na sua mente, que aí fica fácil de entender. Então, uma integral inteirada, ela tem a ver com uma integração parcial. O que seria uma integração parcial? É só você lembrar de derivada parcial. O que é derivar parcialmente uma função em relação a x? Quer dizer que você vai aplicar as regras de derivação apenas em x e as outras variáveis que tiverem, y, z, w, o que tiver, você vai considerar que elas são o quê? Constantes. Isso é derivar parcialmente. Então, você já sabe perfeitamente o que é isso. Mas nada me impede de definir o quê? Uma integração parcial. Qual é a ideia da integração parcial? É a seguinte, se eu for integrar parcialmente em relação a x, quer dizer que eu vou aplicar as regras de derivação somente em x. E as outras variáveis vão ser constantes. Essa que é a ideia. Então, por exemplo, ó, imagina que eu tenho uma função aqui. Sei lá, a minha função depende de x e y, e é uma função aqui que é x y ao quadrado. Pronto, x y ao quadrado. Aí eu poderia pedir para você, olha, calcula para mim essa integração parcial aqui. Calcula para mim uma integral, sei lá, de 1 a, 5, de 1 a 5, x y ao quadrado, dx. Vamos calcular assim. Aí você já sabe o que você tem que fazer. Aí você vai olhar para isso, mas o que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma integração parcial. Ou seja, eu vou considerar, já que eu estou integrando em relação a x, que meu y ao quadrado ele é uma constante. Se ele é constante, eu posso tirar ele da integral, por exemplo, se eu quiser? Pode, né? Porque constante você pode tirar da integral. Então, eu poderia até escrever assim, então nesse caso seria assim, y ao quadrado vezes isso daqui. É isso? É isso mesmo. E aí, o que eu faço agora? Eu integro só o x e preservo y ao quadrado. Conservo aqui ele, integral de x quadrado sobre 2, no intervalo que vai de 1 até 5. Está aqui. Aí, o que eu faço? No lugar do x, eu coloco o valor 5, e vai ficar y ao quadrado vezes, vai ficar 5 ao quadrado menos, agora eu coloco 1 ao quadrado. Isso aqui, ó, vou ter que dividir por 2 ainda. Ok, eu faço essa conta. Então, isso aqui vai ficar y ao quadrado. Aqui vai ficar 25 menos 1, 24, dividido para 2, é 12. Então, fazendo essa conta, eu vou ter 12y ao quadrado. Agora, note uma coisa interessante. Nesse caso, eu tinha uma função de duas variáveis. Eu integrei apenas em relação a x. Ora, assim, se eu perguntasse rapidamente para você, e perguntasse, olha, gente, no final, o resultado vai ser uma função que depende das duas variáveis ainda, x e y, que nem é na derivada, x e y, ou vai ser uma função que só depende de x, ou uma função que só depende de y. Você de marcar, né? Uma prova de marcar. Aí eu te pergunto, olha, eu tenho uma função de duas variáveis, eu integrei parcialmente em relação a x. No final, a minha função que sobrou, ela depende só de x, só de y ou de x e y? O que você ia dizer? Aí, provavelmente, se eu falasse rápido, assim, olha, responde rápido. Talvez alguns iam falar assim, vai depender só de x, porque eu integrei em relação a x. Ou alguns iam falar, não, vai depender dos dois, que nem na derivada parcial. Mas nesse caso, olha o que aconteceu. Eu integrei em relação a x e no final ficou uma função que depende de quem? Somente de y. O x desapareceu. Coincidência? Não. Realmente,
toda vez que você vai integrar em relação a x, e note que a integral é definida, tá? Nós estamos falando aqui de integral definida, o meu intervalo aqui está definido, então nesse caso, obviamente que o meu x ele vai desaparecer. Quando você aplicar as regras de derivação para x, ele vai virar uma constante. Mas o y vai continuar, a priori vai continuar. Então, se eu integrei em relação a x, o meu resultado final foi uma função que só depende de y. Aí você vai dizer, professor, eu posso então agora integrar em y? A gente fala, pode, porque no final me deu uma função que só depende de y. Então, o que me impede de integrá-la de novo? Nada, vamos integrar de novo. Então, tá aqui, ó. Agora vamos pegar... Eu não disse qual era o nosso retângulo, né? Era melhor dizer. Então, bora dizer que o nosso retângulo é assim. O x eu já falei que é de 1 até 5. Aí o meu y, bora dizer que ele é de 0 a 2. Aí agora eu posso integrar em y? Pode. Posso sim. Então vai ficar integral de 0 a 2, né? Que eu defini ali. Aí quem é a minha função? É 12y ao quadrado. Só que agora eu vou integrar em y. O x já desapareceu, então eu só aplico as minhas regras que eu já conheço. Então aqui vai ser 12 vezes integral de y ao quadrado, vai ser y ao cubo dividido para 3. Aí eu ainda vou aplicar no meu intervalo, uma integral definida, de 0 a 2. Já posso simplificar se eu quiser, 3 com 12, que vai ficar 4. Aqui, gente, 2 ao cubo, bora fazer, né? Vai ficar 4 vezes 2 ao cubo menos 0 ao cubo. Claro, isso aqui vai dar 0, né? Isso aqui vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Então, pronto. Ou seja, eu integrei parcialmente em relação a x, depois eu integrei parcialmente em relação a y. No final, com as minhas integrais eram integrais definidas, o meu resultado foi um número, não foi uma função, foi um número. Eu poderia fazer o contrário, o que vocês acham? Poderia integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x? Poderia também. Ia dar o mesmo resultado? Ia dar o mesmo resultado. Então, quando eu faço esse processo, eu tenho uma função, eu integro em relação a x, depois eu integro em relação a y, ou vice-versa, eu integro primeiro em relação a y, depois em relação a x, esse processo é o que eu vou chamar de integral iterada. Tá? Uma integral iterada é justamente quando você integra parcialmente nas duas variáveis. Primeiro em uma, depois na outra. Só que como é que eu vou escrever isso? Eu escrevo dessa forma aqui, ó, gente. Eu vou escrever assim. Nesse caso, eu integrei primeiro em relação a x. Então vai ficar... A integral em relação a x vai ficar no interior. Então vai ficar aqui, ó, de 1 a 5, depois o y de 0 a 2. Aí eu jogo a minha função, que é x y ao quadrado. Ó, eu estou integrando primeiro em relação a x, depois em relação a y. Tá? Então, se na sua prova cair alguma coisa assim, olha, calcule isso daqui, calcule essa integral aí. Você olhou, ah, tá, isso aí é o que o professor chamou de integral inteirada. Eu já sei fazer essa integral inteirada. O que eu tenho que fazer? Bom, eu olho aqui, eu vou integrar primeiro em relação a x, que é o que vem, que está mais no interior aqui dessa minha expressão aqui, ó. Então, primeiro você integra a parte de dentro. Então, primeiro você integra em relação a x, foi o que nós fizemos aqui. Depois eu vou integrar em relação a y. Ah, mas o senhor disse que podia, tanto faz, começar com y ou com x. Não, tudo bem. Mas assim, se eu estou escrevendo assim, eu estou dizendo o quê? Que eu vou integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y. Se eu quisesse integrar primeiro em relação a y, então o dy tinha que estar aqui dentro, e o dx aqui fora. Tudo bem, gente? Então isso é uma integral inteirada. Então, já deu para entender, então você mesmo já conseguiria calcular aqui algumas integrais, pelo menos desse tipo aí. Integral. Na verdade, você já consegue calcular os dois tipos de integral. Uma é assim, fazendo integração parcial, e a outra é assim, né? Ou seja, aqui, ó, é calcular esse limite aqui dessa soma dupla de Riemann. Isso aqui é uma integral dupla, e ali é uma integral inteirada. Então, por exemplo, se você fosse escolher numa prova, valendo 10, escolha uma integral para você fazer. Aí vai estar lá a integral dupla, que é isso daqui, e vai estar lá a integral inteirada. Qual você escolheria para tirar o seu 10? Valendo o semestre todo, o que você escolheria?
Integral dupla, com certeza. Pois é, eu imaginei que vocês iam responder isso. Por quê? Porque ela é muito mais legal e divertida. Então, na hora que você for querer calcular, quer se desestressar, você assim, poxa, eu estou muito estressado, hoje não foi legal, quero, pelo menos no final do dia, assim, ter um pouco de paz e alegria. Você vai calcular esse integral aqui, integral dupla. Agora não, estou com pressa, já estou feliz, não estou tão... Tá, então a gente calcula a integral inteirada. Tá nesse sentido. Mas aí vem a pergunta agora, que eu vou deixar no ar, mas daqui a pouco a gente vai responder. Professor, o que tem a ver uma integral com a outra? A integral dupla, tem alguma relação entre elas? Assim, é uma pergunta importante, né? Porque assim, quando a gente define alguma coisa, tudo bem que definição é uma definição. Definição é definição, por si só. Mas a gente não define assim por nada, né? Normalmente define porque ela tem alguma importância. E de fato, assim, a integral dupla já veio com uma certa importância, né? Que é calcular volume. Claro que não é só isso, mas já veio uma importância por trás. Mas a integral inteirada, qual é a importância dela? É só se divertir também, calcular uma integração parcial? Não, ela tem uma importância também interessante. Mas que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Assim, daqui a pouco, daqui a 2 minutos. É o tempo que eu mostro aqui mais alguns slides para vocês. Então, vou mostrar para vocês daqui a pouco qual é a relação entre elas, tá bom, gente? Mas bora voltar para cá, para a integração parcial. Então, você já entendeu o que é uma integração parcial. Você já entendeu também, ó, que nesse caso aqui, se eu integro em relação a y, então o meu resultado disso daqui vai ser uma função que só depende de x. Porque se eu integrei em relação a y, o meu y vai desaparecer e vai sobrar só o meu x. Só que aí você pode pegar o quê? Pegar esse resultado, que é essa função aqui, e integrar agora em relação a x. E aí vai ser algo assim, ó. Eu integro agora isso aqui em relação a x. Então, quando você estivesse integrando a integral, é isso mesmo, você está integrando a integral. Só que você vai primeiro calcular uma integral, depois você calcula a outra. Né? Primeiro você começa com a de dentro, depois você calcula de fora. É isso daqui. Ok, então isso daqui que vocês estão vendo é o que nós vamos chamar de integral inteirada. Aí, então, ó, nesse caso aqui, eu estou, como eu coloquei aqui, eu estou integrando primeiro em relação a x, depois em relação a y. Se eu trocasse a ordem, então você calcularia primeiro em relação a y, depois em relação a x. Aliás, cuidado, tá, gente? Quando você for trocar aqui, não é só trocar o dx com dy, não, né? Você vai ter que trocar também o quê? Os intervalos de integração. Então, não, já sei, é só colocar o dy e o dx aqui. Tá, mas e aqui? Então, você tinha que colocar. Se fosse trocar, de A até B ia ter que ficar aqui, e de C até D ia ter que ficar aqui. Tudo bem? Então, só tome cuidado com isso na hora de trocar os intervalos. Ou escolhe um deles e vai. Pronto. Escolhe x primeiro e depois y. Pronto. Acabou. Primeiro y, depois x. Vai. Pronto. Então tá, gente. Mas qual é a relação entre eles? Para eu fazer essa relação entre eles, esses integrais, eu tenho que usar um teorema, que a gente não vai demonstrar, mas é um teorema importante, por isso que eu vou ter que citar ele aqui, que é o teorema de Fubini. Então, olha só. O que diz o teorema de Fubini? Bom, preste atenção, que assim, o enunciado dele é bem curto, mas ele é de uma importância enorme, esse teorema. Porque olha só o que ele diz. Se a tua função é contínua em um retângulo, o domínio dela é um retângulo, então esse teorema aqui me garante que a minha função é integrável, ou seja, aquele limite lá, ele converge, e aí aqui que vem a melhor parte para o aluno, né? E calcular uma integral dupla é equivalente a calcular uma integral inteirada. Então, olha só o que esse teorema diz. Se uma função é contínua, você está num retângulo, então, calcular uma integral dupla é igual a você calcular uma integral inteirada. Por que isso é importante? Gente, porque se não tivesse esse teorema, toda vez que eu pedisse para você, calcula a integral dupla, o que você tem que fazer? Limite de somatório. Isso que você tem que fazer. Então, esse teorema aqui, ele facilita a sua vida. E muito. Então, se você tiver com pressa, você não tem tempo para se divertir muito, fazendo uma questão de cálculo 2 de integral dupla, você aplica o teorema de Fubini e calcula a integral dupla por meio de uma integral inteirada. É isso que você vai fazer. E note que você pode até escolher aqui a ordem de integração. Eu vou integrar primeiro x, depois y. Pode escolher. Tá? Mas, ó, note que isso aqui é um retângulo, tá, gente? Isso é importante. Por isso que hoje, toda vez que você tiver uma função, o domínio dela sempre vai ser um retângulo. Hoje. Depois não, nas próximas aulas a gente muda um pouquinho isso daí, mas hoje é só retângulo. E o teorema de Fubini aqui é para retângulos. Não que eu não possa adaptar ele, né? Mas a priori é retângulo. Bom, então é isso. Então agora nós aprendemos aqui, ó, o que seria o significado geométrico disso. Ou seja, você vai perguntar assim, professor, mas por que é igual?
Porque para mim não faz sentido uma coisa e outra. Porque ali eu entendi o que é integral dupla, entendi o raciocínio aqui do volume e tudo mais, mas a integral integrada, o que ela tem a ver com volume? Não é verdade? Que aqui, ó, integral dupla eu entendi que isso aqui era um volume embaixo e tal, entendi tudinho. Agora, isso aqui, o que isso tem a ver com volume? Isso aqui é só umas contas que eu fiz aqui. Mas tem tudo a ver com volume. Né? Assim, considerando que a minha função é não negativa, né? Porque olha só, vou mostrar aqui para vocês agora. Imagina que eu quero calcular, aqui no nosso slide, ó, vai aparecer daqui a pouquinho para vocês, mas imagina que a gente quer calcular o volume de um sólido. Tá aí, ó, esse sólido azul. Aí olha essa outra estratégia que eu posso fazer para calcular o volume do sólido. Primeiro, eu posso fixar o meu x. Então aqui, ó, o x está entre A e B, mas eu fixei ele bem aqui. Quando eu fixo o meu x, é como se eu pegasse o meu gráfico, nesse caso o meu sólido, e cortasse ele. Justamente ali no plano, x igual a tanto. Está aqui. Gente, quando eu faço isso e integro em y, ou seja, quando eu estou integrando em relação a y, é porque o meu x está fixo. Geometricamente, o que eu estou fazendo é calculando a área abaixo dessa curva aqui, ó. Ou seja, eu estou calculando essa área que vocês estão vendo, que está em rosa. Então, quando eu integro parcialmente em relação a y e fixo o meu x, o que eu estou fazendo é calculando essa área aqui, ó, que vocês estão vendo. Só que essa área, ela depende do x que eu fixei. Vocês não concordam comigo? Porque, por exemplo, ó, se eu fixasse o meu x aqui no A, essa minha área ia ser um pouco maior, não é não? Ó, se eu fixasse aqui no x igual a minha área ia ser maior. Então, dependendo de onde eu fixasse meu x, a minha área podia ser um pouco maior ou um pouco menor. Mas, de qualquer forma, quando eu fixo meu x, eu consigo obter essa área aqui. Aí, o que acontece se depois que eu já obtive essa área, que depende de x, eu integrasse, só que agora em x. Ou seja, ó, eu já integrei em y. Quando eu integrei em y, me deu essa área aqui. Agora eu vou integrar em x. Ó, vou integrar de A até B essa função que depende de x. Nesse caso, o que eu estou obtendo, gente? Eu estou obtendo o volume. Eu estou preenchendo o meu volume. Eu estou calculando cada área dessa. É como se você pegasse um volume, fatiasse ele assim em lâminas tão fininhas, depois somasse essas lâminas, somasse essas áreas. Isso vai te dar o volume. Lá em cálculo 1, eu não sei se vocês viram, acho que sim, vocês lembram quando vocês estavam calculando volume, se vocês estudaram dois métodos, método do fatiamento e método das cascas cilíndricas. Vocês lembram disso? Chegaram a estudar isso? Pois é, a ideia é basicamente a mesma, né? Você define lá, você consegue definir uma forma de descobrir uma área, essa área depende de um x, depois você integra ali no intervalo e aquilo vai te dar um volume. Mesmo assim, é quase a mesma ideia, vamos falar assim. Pois é. Ah, professor, mas se eu integrasse primeiro em relação a x, deixasse o y fixo, como é que seria? Seria assim, ó. Ó, nesse caso, eu fixei o meu y e integrei primeiro em relação a x. Aí eu obtive o quê? Essa área aqui, que vocês estão vendo, essa área rosa. Aí o meu y está fixo, né? Mas essa área depende de y. Então, depois que eu calcular essa função aqui depende de y, eu calculo de novo a integral, só que aqui em y, de c até d. Aí, nesse caso, eu estaria preenchendo todo esse volume aqui. Então, por isso que uma integral inteirada ela é equivalente àquele volume, para o problema do volume, da integral dupla. Né? Porque você percebe que são duas estratégias diferentes, mas que você consegue obter pelas duas o volume do sólido. Alguma dúvida, gente? Tudo certinho? Gostaram de integral dupla? Legal, né? Vocês preferem derivada? Derivada é legal também, mas integral dupla também. Né? Ou limite. Limite é um assunto bem interessante mesmo. Mas tá, tudo interessante aqui no cálculo 2, né? Isso que é legal, isso que empolga a gente, né? Tanto o professor quanto o aluno, é isso mesmo. Então tá, ó, diga, Daniel. Perfeito, olha, o Daniel fez uma pergunta importante. Só se eu integrasse o z, por exemplo, se eu integrasse o z, eu tivesse uma função x, y e z, depende dos três, e integrasse ela, o que seria? Daniel, nesse caso, se eu fosse fazer uma motivação para esse problema, eu ia chamar do problema do hipervolume. Então, eu ia considerar que uma função depende de três variáveis, fosse não negativa, e eu queria calcular o hipervolume dela. Só que você sabe que, por uma função de três variáveis, o gráfico dela está no R4, coisa que já seria mais difícil a gente visualizar. Porém, mesmo que eu não conseguisse desenhar,
Mas só de eu estar integrando uma função de 3 variáveis não negativa em uma região, né, ali uma região tridimensional, eu estaria calculando o hipervolume daquela figura. Então, mesmo que você não enxergasse, você está, mas isso aqui é o hipervolume daquela minha figura. Tá? Então, seria nesse sentido aí. E assim por diante, né? Uma função de 4, 5, 6 variáveis, assim por diante. Tá? Não entendi, Daniel. Perfeito. Olha, ótima pergunta que você fez agora. Nesse caso, a Daniel está perguntando assim, professor, e se eu tivesse uma função que dependia não de x, mas dependia de x e z, por exemplo, ou dependia, sei lá, de y e z, conseguiria integrar? Conseguiria, tá? Mas nesse caso, seria assim, ó. Imagina que a gente tem uma função vamos falar assim, f de, vou fazer yz. Vamos falar que essa função aqui é y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá, vamos colocar assim. Nesse caso, como seria o gráfico dessa função? O gráfico seria assim. Para eu desenhar o gráfico dessa função, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que aplicar aquele mesmo raciocínio que a gente fazia a função de x e y. Qual era o raciocínio? Precisava domínio, imagem, depois eu fazia, como era essa função no plano, por exemplo, zx, que agora não é mais xz, né? Agora, como é no zx, o que é o zx? O zx é quando o meu y é 0. Aí ficaria assim, x igual a z quadrado. Depois, e no plano, yx, né? É quando o z é 0, aí ficaria x igual a y ao quadrado, digamos assim. No final, quando você fosse fazer as curvas de nível, você ia obter algo mais ou menos assim, ó. Você obter aqui, bem aqui, você ia obter algo mais ou menos assim, ó. Ou seja, você ia obter um paraboloide, mas agora saindo do eixo x. Tá? Aí, nesse caso, olha que interessante. Se eu fosse fazer o domínio dele já não está mais no plano xy. Porque eu troquei aqui agora os eixos. O domínio dele está aqui no plano yz. Então, o domínio dele, se eu fosse puxar ele para cá, ia ser algo mais ou menos assim. Então, bem aqui o domínio dele seria um disco, por exemplo, e ele está projetado para cá. É assim que a gente faria. Tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. E se fosse para o outro lado? Mesma coisa. Se fosse aqui, x quadrado mais z quadrado. A mesma ideia. Você ia ter isso aqui, essa mesma função. Você vai fazer uma parábola aqui, fazer aqui, ó. Seria assim, nossa figura. Aí, como é que estaria o domínio dela? O domínio dela estaria bem aqui. Mais ou menos. Tá? Então, a ideia é a mesma. Ainda estou calculando volumes, só que em umas perspectivas diferentes. Assim, na verdade, daqui a algum tempo, algumas aulas, a gente vai calcular assim também. Tá? Volumes desse tipo aqui. Aí vai ser interessante também. Mas foi muito boa essa pergunta. Já se adiantou um pouquinho, né? Isso é muito bom. Então tá. Então vamos lá. Agora, vamos fazer alguns exercícios aqui. Então, vamos começar com este exercício aí. Ó. Tem A, B e C. É bem simples, né? Calcula integral dupla. E é o que a gente vai fazer. Vamos lá. Eu vou usar esse quadro aqui. Aproveitar que só... Bom, esse item A, B e C. Vou colocar logo aqui o item A. Vou colocar logo todos os itens, na verdade. Aqui, coloca aqui o intervalo. Já vou dividir aqui o quadro. Colocar aqui o item B. Gente, você mesmo já pode ir fazendo seu caderno, né? Então, pega aí uma folha.
Pegue uma caneta. Aí você já vai vendo quais são as respostas. Depois a gente só compara. Aí eu já vou logo escrever também no outro quadro a letra C. X de 0 a x vai de 0 a 2. Meu y vai de 0 a π sobre 4. Ó, perceba nesse slide que o R ele é escrito de forma diferente. No item A e no item B, a gente escreve por meio de intervalos fechados, né? Já no item C, a gente usa uma outra nomenclatura ali, mas é a mesma coisa, tá, gente? Você pode usar tanto um quanto o outro. Tá, vamos lá. Vamos resolver aqui no quadro. Então, nesse caso aqui, nós estamos diante de uma integral dupla. Ele quer que a gente calcule. Você tem duas alternativas. Ou você calcula por aqui o limite daquele somatório, ou você aplica o teorema de Fubini. Já que você sabe, as funções que ele mostra são funções contínuas. Então, se é contínua, é integrável, e você pode calcular a integral dupla por meio de uma integral inteirada. É isso que nós vamos fazer, para ser mais rápido. Então, aqui, isso aqui. Você vai dizer, professor, mas o que é isso aqui? Faltou alguma coisa. Não faltou nada. Né? Mas o que é isso? Bom, lá no cálculo 1, gente, você tinha assim, integral de A até B dx. Qual é a integral disso daqui? É x, né? Porque é como se tivesse um 1 bem aqui. Então, a integral de 1 é x. Tá aqui, isso que você fazia lá. Aqui é a mesma coisa, tem um 1 aí. Então tá, vou aplicar o teorema de Fubini. Aí eu vou escolher se eu quero integrar primeiro em relação a x ou primeiro em relação a y. Tanto faz. Bora dizer que eu quero começar com y. Então aqui dentro, vou colocar de 1 a 6. Aqui fora eu vou colocar de menos 2 a 2. A minha função não aparece, porque é a função 1. Aí eu escolhi integrar primeiro em x, primeiro em y, desculpa. Depois em x. Aí tá, gente, vamos lá. Vamos integrar 1 em relação a y. Quanto é que dá a integral de 1 em relação a y? Y. Então vai ficar y aplicado no intervalo de 1 a 6. Só que não esquece que essa integral estava dentro. Eu ainda vou ter que integrar aqui de menos 2 a 2 em relação a x. Aí tá, aqui, gente, vamos lá. Vai ficar no lugar do y 6, depois vai ficar 1. Vai ficar integral de menos 2 a 2. Aí aqui, 6 menos 1 dx. Claro que isso aqui vai dar 5, né? Posso até tirar da minha integral. Aí depois a integral de 5 em relação a x. Quanto é? Integral de 5 em relação a x. 5x, né? Então isso aqui vai ser 5x. Aí o x está variando de menos 2 até 2. Então vai ficar 5 vezes. No lugar do x eu coloco 2. Menos. No lugar do x eu coloco menos 2. Cuidado com esse jogo de sinal aqui. Muito cuidado para você não errar na prova. Porque menos com menos vai dar mais. Então vai ficar 5 vezes 4. Vai dar 20. Pronto. Bem tranquilo, né? Só aplicar as regras de integração, que eu acho que você já conhece. Bom, aqui é a mesma coisa. Então perceba que agora, calcular a integral dupla é calcular a integrais do cálculo 1. Essa que é a verdade. Primeiro em x, depois em y, ou vice-versa. Então, por enquanto, é isso. Então, aqui vamos começar integrando em relação a x, por exemplo. O intervalo dos dois é o mesmo, né? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1. A minha função é 3y ao quadrado menos x ao quadrado mais 2. Vamos integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y. Olha, gente, para não ficar muito repetitivo, para eu fazer sempre... Isso aqui você já sabe fazer. Você vai aplicar as regras de integração e tudo mais. Então, eu vou tentar fazer sempre de uma forma diferente. Nessa aqui, olha o que eu vou perceber. Esse intervalo de integração, começando com x, é um intervalo simétrico. É de menos 1 a 1.
Poderia ser de menos 2 a 2, menos 5 a 5, enfim. Lá no cálculo 1, toda vez que você tinha um intervalo simétrico de integração, era importante você verificar, assim, você não era obrigado a fazer isso, mas é interessante porque ajuda muito você se você fizer. Então, nesse caso que eu tenho um intervalo simétrico, o que era interessante olhar para a função? Se ela era o quê? Se ela era par ou ímpar. Então, nesse caso, que o intervalo é simétrico, era interessante você olhar a paridade da sua função. Se ela tem uma paridade, se ela é par ou ímpar, porque também não pode ser ela pode não ser nenhum dos dois. Por quê? Porque se ela for uma função ímpar, toda função ímpar, quando o intervalo é simétrico de integração, dá o quê? Dá zero. A integral dá zero. E se ela for par, vai dar 2 vezes a integral de 0 até o intervalo, de 0 a 1, de 0 a 2, tanto faz. Aí, nesse caso, ajuda muito na hora de fazer as contas também. Ok. Eu estou integrando primeiro em relação a x, né? Então, eu estou integrando primeiro aqui dentro. Então, por enquanto, eu ignoro a minha integração em y. Olho para essa função. Gente, essa função aqui, você diria que ela é uma função par ou ímpar? O que vocês acham? Essa função aí, ela é par. Por que ela é uma função par? Ó, isso aqui é uma função par. Por que ela é uma função par? Isso eu estou falando em relação a x, tá, gente? O y é constante para mim. Aqui é constante, aqui é constante. Por que ela é par? Toda função par, quando você substitui o x por menos x, ela não muda. Então pode perceber, ó. Se você colocar aqui menos x, ao quadrado vai continuar como está. E a função vai ser a mesma coisa. E a função, isso aí é função par, né? Função par, acontece isso aqui, ó. Quando você coloca menos x, a função não muda, é a mesma coisa. Isso é a função par. E o que é a função ímpar? A função ímpar é quando você coloca o menos x e dá menos a função inicial. Tá? Então, isso aqui é uma função ímpar. Beleza. Então, nesse caso aqui, a função é par. Então, como é que vai ficar a integração? Isso aqui vai ficar 2 vezes, a 2 já posso colocar aqui fora, que é uma constante, 2 vezes. Aqui foi só para relembrar o que era uma função par e uma função ímpar, vou apagar. Aqui vai ficar integral de menos 1 a 1, que é em y. Agora aqui dentro vai ficar a integral de 0 a 1 da minha função, que é 3y ao quadrado mais 2 menos x quadrado. Então tá, bora integrar isso daqui. Gente, qual é a integral de 3y ao quadrado em relação a x? Vai ficar 3y ao quadrado vezes x, porque já que é uma constante, vai ficar constante vezes x. É isso mesmo. Vocês acertaram. Então é 2 vezes integral de menos 1 a 1. Ó, isso aqui ainda é a integral que ainda vou fazer. Estou fazendo essa de dentro. Aqui ficou 3y ao quadrado x. Aqui vai ficar mais 2x também, né? Integral de 2 é 2x. E aqui, a integral de x quadrado vai ser menos x ao cubo sobre 3. Qual é o meu intervalo de integração? É de 0 até 1. Depois ainda vou ter que integrar em relação a y. Olha como é importante eu fazer a questão da paridade de zero, de colocar, notar que é uma função par, e assim ficar 2 vezes isso daqui. Porque agora, quando no lugar do x eu colocar 0, vai zerar todo mundo. Então não vou precisar me preocupar com 2 grupos aqui de função. Não. Então eu só coloco no lugar do x o 1. Mas lembrando, se eu não tivesse visto isso daqui, eu ia errar? Não, você ia conseguir fazer também. Você ia conseguir acertar. Só que você ia ter um trabalho a mais, que a gente não quer. A gente quer ter o mínimo de trabalho possível. A gente quer ser mais eficiente. Então vamos lá, no lugar do x eu vou colocar 1. Aí vai ficar como essa integral? Vai ficar 2 vezes integral de menos 1 a 1. Aí vai ficar 3y ao quadrado mais 2 menos 1/3 dy. Aí pronto, agora eu já posso começar a integrar em y também aqui. Gente, mas o intervalo de y também é de menos 1 a 1, é um intervalo simétrico. Essa função aqui é par em relação a y? O que vocês acham? É também. Se você colocar aqui menos y, vai dar a mesma coisa. Então essa função também é par.
Então vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 1. Como já tinha um 2 aqui, vai ficar 4. Então 4 vezes a integral de 0 a 1. Aí aqui 3y². Aqui 2 menos 1/3. Bom, 2 é a mesma coisa que 6 sobre 3, né? 6 dividido para 3. 6 sobre 3 menos 1 sobre 3 é 5 sobre 3. Então tá aqui. Então só de subtrair 2 menos 1/3 é 5/3. E agora? Agora eu vou integrar. Então vamos lá, isso aqui vai ser igual a 4 vezes... Bom, a integral de 3y² é y², já que a derivada é isso daqui. Então vai ficar y³ mais a integral disso daqui vai ser 5/3 vezes y. E eu vou integrar de 0 a 1. Quando eu colocar 0, vai zerar todo mundo. Então só importa quando eu colocar 1. Então isso aí vai ficar, vou colocar já para cá, 4 vezes 1 mais 5/3. Bom, 1 mais 5/3. 1 é 3 sobre 3, né? Então vai ficar 8/3. 4 vezes 8/3. Isso aqui vai dar 32 dividido para 3. Ponto. Então, finalizamos aí mais uma questão. Só tem que tomar um cuidado, né? Ter calma para não errar nada, não errar nenhum detalhe. Mas não é difícil, pelo menos, né? Você sabe o caminho que você tem que seguir. Agora, vamos para o item C. O item C é esse daqui, ó. X vai ser secante ao quadrado de y. Nesse intervalo, x vai de 0 a 2, y vai de 0 a π sobre 4. Antes de eu resolver essa questão, e assim, mais uma vez, você perfeitamente já conseguiria resolver essa questão aqui. Dá no seu caderno mesmo. Mas eu vou fazer de uma outra forma, né, para a gente variar um pouquinho. Só que olha só, preste atenção, porque essa forma que eu vou fazer para essa daqui pode ser uma forma muito interessante para você, em muitos casos, além desse. Mas antes, eu queria mostrar, para eu mostrar o que eu vou fazer aqui, né, eu queria apenas justificar ele. Então, olha só. Isso aqui eu vou colocar como observação. Gente, vocês concordam comigo que nesse caso aqui, eu poderia dizer que a minha função que aparece dentro da integral são duas funções se multiplicando? Poderia falar isso? Poderia, né? Aqui dentro é como se eu tivesse essa função vezes essa função. Tudo bem até aí? Tá. Aí mais, você percebe que essa função aqui, que é a primeira que está multiplicando com essa primeira só depende de x. Não é verdade? E essa segunda só depende de y. Não é verdade? É. Então, aqui dentro eu tenho o produto, e tem que ser o produto, não pode ser a soma, tem que ser o produto, de duas funções. Uma só depende de x, outra só depende de y. Então, de forma geral, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho, sei lá, uma integral integrada. E aqui dentro eu tenho uma função que só depende de x, vezes uma função que só depende de y. Tem isso daqui. Ok. Aí olha só o que acontece, gente. Quando eu estou integrando em relação a x, é claro que essa função aqui para mim, ó, essa função, ela é uma constante se eu estou integrando em relação a x. Se ela é constante, eu posso tirar ela da integral. Mas cuidado, posso tirar da primeira integral, não da segunda. Posso tirar da primeira integral. Deixar ela aqui esperando para depois ser integrada. Então, se eu faço isso, ó, essa minha função vai ficar assim. Vai ficar integral de c até d. Aí, g de y saiu da integral. E ficou aqui integral de a até b. F de x, dx. Aí, isso aqui eu estou integrando ainda, né? Depois que eu terminar de integrar, eu vou ter que integrar em relação a y. Até aqui tudo bem? Só tirei minha função que só depende de y. Gente, agora... Isso daqui que vocês estão vendo, ó, vocês concordam comigo que essa função aqui, esse parênteses aqui, é uma constante, depois que eu calcular a integral? É, né? Depois que eu calcular essa integral definida aqui, ó, de uma função que só depende de x em relação a x, isso aqui vai ser uma constante, vai ser um número. Se isso aqui eu já sei que vai ser uma constante, eu posso pegar e tirar da integral em relação a y, colocar lá fora? Posso. Então, ó, isso daqui é uma constante. Então, eu vou tirar da integral. Vai ficar assim, ó. No final, eu vou ter integral de a até b, f de x dx, vezes integral de c a d.
g de y dy. Você vai dizer, poxa, professor, mas e daí? Gente, isso daqui, ó, o que eu estou dizendo? Que se você quer calcular uma integral dupla, uma integral inteirada de uma função assim, é como você pode já separar em duas integrais e calcular elas simultaneamente. Isso também vai te economizar muito tempo. Mas cuidado, é só se você tiver uma multiplicação de funções e cada uma delas depender só de uma variável. Uma só depende de x, outra só depende de y. Aí você pode fazer isso. Que é o caso aqui, pelo menos. Ó. Então, aqui eu vou aplicar o que a gente aprendeu aí. Então, essa integral aí seria integral. O x está de 0 a 2, o y está de 0 a π sobre 4. A minha função é x secante ao quadrado de y, dx dy. Olha o que eu vou fazer, vou separar isso aqui em duas integrais. Aí vai ficar integral de 0 a 2 x dx vezes integral de 0 a π sobre 4 secante ao quadrado de y. Olha, como agora ficou bem mais rápido. Agora eu vou calcular essa integral e depois eu calculo essa. Pronto. Aí isso aqui vai ser integral de x, x quadrado sobre 2, aplicando o intervalo de 0 a 2, vezes, qual é a integral da secante ao quadrado? Tangente, né? Tudo bem. Tangente de y, intervalo de 0 a π sobre 4. Agora é só aplicar os intervalos. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Ficar 4 sobre 2. Quando depois eu colocar 0 vai zerar, então não vou nem colocar, vai ficar assim. Aí vezes tangente de π sobre 4 menos tangente de 0. Quanto é a tangente de 0? É 0. Porque a tangente de 0 é 0. Quanto é a tangente de π sobre 4? É 1. 45 graus, né? Então, no final, minha resposta vai ser 4 sobre 2, que é 2. Pronto. Você era obrigado a separar duas integrais? Não. Poderia fazer normalmente, você ia conseguir também, ia chegar no mesmo resultado, que é 2. Mas assim ficou mais rápido, ficou mais simples, ficou mais limpa, né, a nossa demonstração. Ok, vamos resolver mais alguns aqui. Ó. Próximo exercício. Calcule o volume do sólido que se encontra abaixo do gráfico dessa função e acima desse retângulo. Tudo bem, vamos calcular. Só vou escrever aqui no primeiro quadro. E a gente já vai fazer. Então, ele me dá essa função aqui, f de xy igual a y ao cubo sobre x ao quadrado e me dá o retângulo. O retângulo, aí eu vou escrever assim, ó, de outro jeito, mas é a mesma coisa. X depende do R2, tal que x é um valor entre 1 e 2, y é um valor entre 0 e 1. Vamos lá, vamos calcular isso aí. Olha só, o que ele está pedindo? Ele está falando, calcule o volume abaixo do gráfico dessa função e acima do retângulo. E você já sabe o que é isso. Como é que você calcula volume de uma função que está abaixo do gráfico de uma função? É integral dupla. É isso. Agora, você tem que tomar um cuidado para ver se essa função que ele me deu é não negativa. No intervalo lá do retângulo, tá? Lá dentro do retângulo. Então, para esse retângulo aqui, x entre 1 e 2, y entre 0 e 1. Essa função aqui, ela consegue ser negativa? O que vocês acham? Não consegue. Tá? Então, ó, bora voltar aqui para o quadro. Você percebe que, primeiro que o denominador não vai ser negativo, né? Porque é x quadrado. E nem nulo, porque não pode ser 0. Então, aqui vai ser sempre positivo. Então, só onde pode ser negativo é o meu y aqui. Só que, nesse caso, o meu y só seria negativo se eu tivesse no intervalo negativo. Com valores negativos. E olha qual é o intervalo dele. De 0 a 1. Ou seja, essa função aqui é não negativa para esse intervalo. Então,
Se eu quero achar o volume que ele está pedindo, eu vou calcular a integral dupla para esse retângulo, não, dessa função sobre esse retângulo. Aí olha o que eu vou fazer também. Eu vou escrever essa função de outro jeito. Vou escrever assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa aqui, y ao cubo vezes 1 sobre x quadrado. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que eu só escrevi assim, você já sabe, né? Para eu separar em duas integrais. Mas você não é obrigado a fazer isso. Então, o meu volume, ele vai ser integral. O x vai de 1 a 2. O y vai de 0 a 1. A minha função é y ao cubo vezes 1 sobre x quadrado dx dy. Agora, ó, eu tenho uma função que só depende de y vezes uma função que só depende de x. Vou separar logo em duas integrais. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 1 y ao cubo dy vezes integral de 1 a 2 de 1 sobre... Olha só, 1 sobre x quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Então, vou usar isso aqui para aplicar aqui a integral de uma potência. Agora aqui, integral de y ao cubo vai ser y à quarta dividido por 4, de 0 a 1. E aqui, de x elevado a menos 2, vai ser x elevado a menos 1, porque é menos 2 mais 1, sobre menos 1. Integral aqui vai de 1 até 2. Aí tá, isso aqui vai ser igual. Olha, quando eu colocar o zero, vai zerar. Então, vou colocar só 1, vai ficar 1 quarto. 1 quarto. Ó, esse menos 1, o 1 não vai fazer diferença, mas esse menos vai deixar negativo. Vou deixar o menos aqui na frente logo. Está aqui o menos. E x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Só que eu estou integrando de 1 a 2. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar igual a menos 1 quarto vezes, no lugar do x eu coloco 2. Vai ficar meio, menos, no lugar do x eu coloco 1. 1. Ora, meio menos 1 é menos meio. Menos meio vezes menos 1 quarto, no final eu vou ter 1 oitavo. Aí aqui ele não me deu unidade, então só escrever unidade de volume. Pronto. Alguma dúvida nessa questão? Só calculou mesmo. Só fez integral dupla. Tá. Olha, vou mostrar mais uma questão aqui que ela é bem interessante. Olha só, gente. Faça um esboço do sólido formado para essa integral. Note, ó, ele não está pedindo para a gente calcular o volume, nem a integral. Ele só quer que eu faça um esboço do sólido formado pela integral. Só isso. É só para desenhar. Essa questão ela é boa porque ela parece que é difícil, mas ela não é. Só você lembrar dos conceitos que a gente viu aqui no cálculo 2. Então, ó, eu tenho essa integral aqui. Raiz quadrada de 9 menos y ao quadrado. E o meu retângulo é esse retângulo aqui. X vai de 0 a 2. Meu y vai de 0 a 3. Olha, gente, o que ele quer, na verdade, eu preciso saber qual é o gráfico dessa minha função, qual é o gráfico dela, e a partir do gráfico dela, a região que está abaixo do gráfico e acima do retângulo é o sólido que ele quer que eu desenhe. É isso. Ora, primeira coisa, se eu não tivesse aqui sobre o retângulo, se eu tivesse em todo, dentro das limitações da minha função, por exemplo, eu saberia desenhar o gráfico dessa função? Saberia. Você já aprendeu a desenhar o gráfico dessa função. Qual é essa função? Ó, vou fazer aqui do lado. É a função f de xy igual a raiz quadrada de 9 menos y ao quadrado.
Ah, professor, mas ela não depende de x. Por que o senhor colocou aqui o x? Se ele não tivesse me dito que ela está sobre um retângulo, aí realmente eu não saberia que essa função é de duas variáveis, depende de duas variáveis. Aí eu ia pensar que ela só dependia de uma mesmo. Mas o problema me diz, não, ela é uma função que está sobre um retângulo. Então, por isso que eu sei que é uma função que depende, a priori, né, em geral, de forma geral, de x e y, mas claro que na prática só depende de y. Será que a gente conseguiria desenhar o gráfico disso daqui, olhando para o máximo que eu posso enxergar para o domínio dela? E a resposta é sim. Aqui, gente, você poderia chamar isso aqui, ó, uma forma de fazer. Você poderia chamar isso aqui de z. Aí como ficaria? Ficaria z igual a raiz de 9 menos y ao quadrado. Ora, se eu colocasse ao quadrado aqui e mexesse um pouquinho nessa equação, ia ficar assim, y ao quadrado mais z quadrado igual a 9, ou igual a 3 ao quadrado. Ou seja, essa equação aqui seria a equação do quê? De uma circunferência. Só que cuidado, porque o meu z está isolado. Quando eu isolo o z, eu colocaria mais ou menos a minha raiz. Como aqui só é mais, então isso aqui não é uma circunferência completa, é uma semicircunferência, tá? Beleza, então isso aqui é uma semicircunferência. O centro dela é na origem e o raio dela é 3. Só que em qual plano ela se encontra? No plano YZ. Então, se eu fosse desenhar isso daí, ó, eu faria assim. Eu procuraria o plano YZ. Então, aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o Z. Então, está aqui o plano YZ. No plano YZ, eu faria uma semicircunferência, só a parte de cima. Então, ficaria algo mais ou menos assim. Bora dizer que aqui é 3 e aqui seria 3 também. Só que não aparece o X. O que significa? Que o X está livre. Então, é essa semicircunferência projetada ao longo do eixo X. Então, no caso, eu poderia fazer aqui outras semicircunferências. Poderia fazer aqui outras semicircunferências. Várias, na verdade. E aqui não ficou bom, mas, enfim, já deu para entender o que é. Então, esse aqui seria o gráfico da minha função. Projetado tanto para frente quanto para trás. Beleza. Só que tem um porém. Ele não quer para todo o domínio da minha função. Ele quer só para esse retângulo aqui. Então, isso aqui só foi para relembrar vocês. Então, ele não quer assim. Então, vamos apagar. E vamos voltar para cá. Então, olha só, como é que vai ficar aqui? Vou fazer aqui os 3 eixos. Eixo X, eixo Y, eixo Z. Olha só. A primeira coisa que eu vou fazer para essa questão é desenhar esse retângulo aqui. Ele vai de 0 a 2 em X, de 0 a 3 em Y. Então, bora dizer que 0 a 2, de 0 a 2 está para cá. E de 0 a 3 em Y está para cá. Então, nesse caso, eu vou ter este retângulo aqui. Então, olha só. A minha região, ela só pode estar acima desse retângulo, o gráfico dessa função. Beleza. Então, já que ele só pode estar aqui, ó, eu já vou desenhar uma semicircunferência aqui em cima. Só que eu vou desenhar ela saindo do eixo Z. Pode dizer que o 3 está aqui. Indo até aqui. Ou seja, eu vou desenhar metade da metade de uma circunferência. Está aqui. Uma semicircunferência. Metade da metade. Por que eu não vou desenhar ela para cá? Porque no meu domínio ele não passa para o negativo. Isso é aqui. Pronto. Aí só essa parte da circunferência que eu vou projetar ao longo do eixo X. Mas só até aqui. Só até chegar no 2. Então vai ficar assim. Pronto. Então, esse é o sólido que ele está me pedindo o volume. Não, ele não está pedindo volume, ele só está pedindo para eu esboçar aqui o volume, o sólido. Só isso, só para desenhar. Então, essa já é a minha resposta final. Se eu quisesse, eu poderia pedir, calcule o volume desse sólido. Você saberia fazer. Porque você pode pensar que isso aqui é como se fosse, ó, um sólido.
a base dele poderia ser essa parte da circunferência e a altura dele podia ser assim, ó, podia ser daqui para cá, que é 2, como se você tivesse um sólido deitado. E aí qual seria, por exemplo, a base dele? Qual seria o volume desse sólido? Seria assim, volume, nesse caso, seria πr ao quadrado, no caso o raio é 3, πr ao quadrado sobre 4, porque aqui é a quarta parte de uma circunferência, ou de um círculo, vezes a altura, já que esse pedaço do círculo se repete. Qual é a altura daqui para cá? É 2. Isso aqui daria 9 sobre 2 π. Mas ele não pediu para calcular o volume, a gente que quis calcular aqui, mas ele não pediu. Então essa aqui é a minha resposta. Pronto. Agora, gente, para encerrar nossa aula, a gente só tem 15 minutos, mas eu queria pelo menos falar com vocês outra aplicação de integral dupla, que é também uma aplicação simples. Então, vou falar agora sobre valor médio. Então, você já sabe que a integral dupla ela serve para calcular o volume de uma figura lá, abaixo de uma superfície, e ela também serve para calcular o valor médio. O que é valor médio? Vamos primeiro definir o que é o valor médio de uma função. Então, olha só. Valor médio de uma função é simplesmente a integral dupla da função dividida pela área daquele retângulo. Tá? É quando você pega uma função, você integra essa função sobre um retângulo e divide pela área do retângulo. É isso. Tá? Então, nas nossas figuras lá, é como se fosse aquele sólido, só que dividido pelo retângulo. Como se fosse aqui, ó, cadê? Deixa eu mostrar aqui. É como se fosse o volume todo, que vocês estão vendo aqui, dividido pela área desse retângulo. Isso que é o valor médio. Aí isso vai te dar um número. Você pode até pensar que esse número é como se fosse uma altura média ali da sua função. Aí tá, olha só, falando ainda de volume, se a minha função é não negativa, você já sabe que isso aqui é um volume dela, né? É o volume daquele sólido. Olha só. O que eu posso fazer aqui para manipular essa equação? Eu posso passar a área que está aqui embaixo, dividindo, ó, posso passar para o primeiro membro, ele vai aparecer o primeiro membro multiplicando. Então vai ficar isso daqui, ó. Ficar multiplicando. Aí olha só, eu estou dizendo, nesse caso, que o volume daquele sólido, que é a integral dupla, é igual à área do retângulo vezes o meu valor médio. Eu estou dizendo, então, que aquele volume pode ser calculado pela área do retângulo vezes a altura média de uma função. Como assim, professor? Faz sentido? Faz. Porque é como se você tivesse, por exemplo, imagina aqui, ó, bora aqui para o quadro. Tem esse sólido aqui, por exemplo. Imagina que isso aqui é uma caixa de areia. Caixa de areia que a base dela é esse retângulo aqui que vocês estão vendo. Então, a areia, ela está com esse formato aqui. Ela tem um volume. Se eu mexer essa caixa de areia e nivelar essa areia, no final, a areia que era assim, vai ficar uma coisa o quê? Vai ficar uma coisa assim, né? Vocês concordam comigo? Não vai ficar uma coisa mais ou menos assim, gente? A areia, depois que eu nivelar. Mas a quantidade de areia mudou? Não, não mudou. Então, o volume é o mesmo. Eu preservei o volume, só que eu transformei aquele sólido num paralelepípedo. Aí, então, eu calculo a área da base vezes o meu valor médio. Então, essa altura é como se você tivesse uma função lá, você tem um sólido. Se você conseguisse nivelar ele, conservar o volume e transformar num paralelepípedo, como se fosse uma caixa de areia, a altura desse volume seria justamente o seu valor médio da sua função. Tá? Então, valor médio da função ou altura média seria mais ou menos isso. É onde a sua função fica meio que nivelada. Seria mais ou menos assim. Essa que é a ideia intuitiva por trás. Ok. Ó, trouxe até uma imagem aqui. Ó, aqui você consegue perceber. Então, você tem uma função, isso é como se fosse uma areia. Você tem um volume. Quando você nivela essa areia, vai ficar uma caixa assim, ó. Esse formato aqui azul que vocês estão vendo, mas o volume é o mesmo. Essa altura aqui, ó, daqui até aqui, é a minha altura média ou o valor médio da minha função. Deu para entender? Ok, então para encerrar a aula, a gente vai fazer só um exercício e pronto. E vamos terminar. Então tá aí, ótimo exercício de hoje. Então, calcule o valor médio da função. Aí ele me dá uma função, quer que eu calcule o valor médio dela.
Então, qual é a minha função? F de xy igual x² vezes y. Só que olha como ele me deu o domínio da função, meu retângulo. Ele disse que esse retângulo são os vértices, aí ele me deu os vértices. Então, a gente vai primeiro ter que desenhar esse meu retângulo aí. Vértice é de menos 1 a 0. Aí depois, menos 1 a 5. 1 e 5. Depois, o ponto 1, 0. Pronto, gente, vamos fazer. Então, ó, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou desenhar esse meu retângulo aqui. Isso é uma das primeiras coisas que a gente faz. Principalmente num problema de integral. É eu saber identificar a minha região de integração. Então, ó, o que a gente faz? A gente marca os pontos que ele me deu, menos 1 e 0. Sei lá, bora dizer que o menos 1 está aqui. Então, 1 estaria mais ou menos para cá. Então, esse daqui seria um ponto do retângulo. Esse aqui é outro ponto, que é o ponto 1 e 0. E eu tenho um ponto menos 1 e 5 e 1 e 5. Então, vamos dizer que o 5 está aqui. Então, nesse caso, eu tenho este retângulo aqui, ó. Então, esse retângulo é a minha região de integração. Nesse caso, o meu x está entre menos 1 e 1, e o meu y está entre 0 e 5. Então, o meu retângulo, eu poderia até escrever aqui, o retângulo, o meu x está entre menos 1 e 1, e o meu y está entre 0 e 5. Agora, o que ele quer? Ele quer o valor médio dessa função. Beleza, como é que eu calculo o valor médio? Eu calculo a integral e divido pela área do retângulo. Vamos calcular logo a integral para essa função. Então, ó, a integral, o meu x está entre menos 1 e 1. Está aqui menos 1 e 1. O meu y está entre 0 e 5. Está aqui. A função é x² vezes y, dx dy. Então, a primeira coisa é calcular isso daqui. Vamos lá. Ó, perceba que eu posso separar em duas integrais, sem problema nenhum. Posso separar, que vai ficar uma integral só de x e uma integral só de y. Olha só, outra coisa. A integral de x vai ficar assim. Integral de menos 1 a 1, x² dx. E aqui, integral de 0 a 5, y dy. Essa função aqui é par? É, né? E olha o intervalo dela de menos 1 a 1. Então, vai ficar duas vezes ela, duas vezes integral de 0 a 1, x² dx. Aqui vamos logo integrar. Isso aqui é y² sobre 2, que vai de 0 a 5. Ó, é sobre 2, então posso logo simplificar esse 2 com esse 2. Aqui a integral é x² sobre 3, que eu vou integrar de 0 a 1. E aqui no lugar do y eu coloco 5. 5² é 25. E quando eu colocar 0 vai zerar. Então aqui é só 25. E aqui, gente, quando eu colocar 0 vai zerar, quando eu colocar 1 vai ficar 1 terço. 1 terço vezes 25. Isso aqui vai me dar 25 terços. Pronto. Só que é isso que ele quer? Não, ainda não. Ele quer o valor médio da minha função. Tá, mas o que está faltando? Eu já calculei a integral. Só falta eu pegar essa integral e dividir pela área do meu retângulo. Quem é meu retângulo? É isso daqui. Bora lá calcular aqui a área dele. Vamos lá, gente. Qual é a área desse retângulo aí? Quanto é a base dele? 2. Tudo bem. Quanto é a altura dele? 5. Então, nesse caso, a área dele vale 10. Então, o que está faltando para calcular o meu valor médio e achar a resposta? Bom, então, o meu valor médio vai ser igual a essa integral que eu calculei, que deu 25 terços, dividido pela área do meu retângulo, que eu já calculei também, deu 10. É só fazer essa conta. Aqui eu vou conservar a primeira fração, que é 25 terços, e vou multiplicar pelo inverso de 10, que é 1 sobre 10. Posso simplificar aqui logo por 5, aqui vai dar 2, aqui vai dar 5. No final, o meu valor médio vai ser 5 sobre 6. Então, se eu fosse nivelar
esta função aqui, se fosse uma caixa de areia eu fosse nivelar, a altura desse meu nivelamento aí seria 5/6. Então está ali próximo de 1, né? Entre 0 e 1, mais ou menos. Bom, então é isso. Alguma dúvida? Tá, então com isso a gente encerra a aula de hoje. Quarta-feira nós vamos continuar falando sobre integrais duplas, só que agora sobre regiões mais gerais, não só sobre retângulos. Se for um triângulo ou qualquer outra coisa, como é que eu consigo fazer? É isso que a gente vai ver. Então, até quarta-feira, gente. Bons estudos.